Olá, eu sou a professora Luciana do Vale e nós vamos começar a disciplina Empreendedorismo e Inovação. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Você já pensou em abrir um negócio próprio? Pense aí. Muitas pessoas no Brasil pensam e sonham em abrir um negócio próprio. E se eu te perguntasse por que você ainda não abriu? Muitas pessoas acabam respondendo que não abriram ainda um negócio próprio por falta de recurso financeiro. Se eu dissesse então, olha, eu tenho aqui R$250 mil à sua disposição, o que você abriria? Será que você teria uma ideia estruturada, uma ideia que você pudesse implementá-la rapidamente? Pense. Provavelmente você vai dizer, não, eu precisaria de mais tempo, não é verdade? Por quê? Porque a gente começa a avaliar que o recurso financeiro é importante, sem dúvida, mas mais importante que o recurso financeiro é uma boa ideia. Eu tenho uma boa ideia, uma ideia que consiga atender uma demanda, uma ideia que consiga criar uma nova demanda, né? Veja, por exemplo, o Bill Gates com o Microsoft Windows, né? Então eu preciso ter um produto que tenha um público em potencial. Isso é mais importante até do que ter o próprio recurso financeiro. Por quê? Porque se você tem uma boa ideia e você consegue estruturar essa sua ideia num projeto, e a gente vai ver que esse projeto é o plano de negócios, é muito mais fácil você conseguir um investidor. Tá? Agora, será que somente ter a ideia é suficiente? Não, né? Eu tenho que estruturar. E que mais? Eu tenho que saber implementar isso. Eu preciso conseguir transformar algo que é abstrato, a ideia, em um negócio operacional. Tá? E daí a importância do planejamento. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente precisa lembrar que empreendedor não é somente aquele que abre um negócio próprio. Nós vamos ver aqui ao longo das aulas que nós temos o intraempreendedor, o empreendedor corporativo, ou seja, aquele que não é dono da empresa, trabalha para alguém, trabalha numa grande instituição, trabalha no governo, por exemplo, né? Mas ele tem lá determinadas características que fazem com que a gente possa chamá-los de intraempreendedor. Então, não confunda, né? Quando você fala em empreender, eu não posso associar somente aquela pessoa que é dona da empresa, tá? Eu tenho que lembrar que existem os intraempreendedores também. Tudo bem? Vamos então aqui conhecer alguns conceitos de empreendedorismo? Olha só, aqui eu trago um conceito do Dornelas. O que o Dornelas fala? Ele fala que empreendedor é aquele que faz acontecer, tá? Ou seja, aquilo que eu acabei de falar para vocês, o empreendedor é aquele que consegue transformar uma ideia, ou seja, algo que ainda está no mundo abstrato, né? Ou seja, a ideia, em que ele transforma a ideia em algo concreto, tá? Sai do mundo das ideias e vai para a parte operacional, né? Ele antecipa-se aos fatos e tem uma visão futura da organização. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa questão aqui da visão futura. Por quê? Porque imagina que você já tenha tido uma boa ideia e foi contar para um amigo seu, para uma pessoa da sua família, uma pessoa que você confie. Será que já não aconteceu da pessoa, né, dizer assim, nossa, mas que ideia boba, isso não vai dar certo? Provavelmente sim. Muitas pessoas têm boas ideias, né, mas quando contam para os seus pares, muitas vezes essas pessoas tecem comentários que vão te desestimular completamente. E aí você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque, na verdade, olha só, vamos voltar para o conceito do Dornelas. Empreendedor é aquele que tem uma visão futura da organização. De repente, essa pessoa para quem você contou a sua ideia não conseguiu perceber o alcance lá da ideia. Não conseguiu perceber o potencial, da sua ideia. Tudo bem? Então tem que tomar cuidado, porque você às vezes deixa de dar seguimento ali, né, a uma ideia, fazendo um planejamento, porque alguém já te desestimulou, né? Quando na verdade aquela pessoa simplesmente não teve a mesma visão que você teve para aquele negócio. Tá? É claro, quando alguém tece um comentário desse, o que você precisa fazer? Você precisa avaliar o mercado.
você precisa pesquisar, né? Será que realmente existe uma demanda para aquele produto ou serviço? Será que as pessoas desejam comprar aquilo, esse produto ou esse serviço? Quem são os concorrentes? Né? O que que os concorrentes fazem? Qual o preço praticado hoje pela concorrência? Tá? Como que ele divulga o produto ou serviço? Então você precisa pesquisar, né, todo o ambiente que envolve esse negócio para saber se você tem uma boa ideia ou não. Hoje está muito em foco o empreendedor fazer pequenos testes antes de se lançar ao mercado. Como? Fazer protótipos, né? Testar o mercado. Crie um protótipo do seu produto ou serviço, veja se as pessoas comprariam, né? Veja o que as pessoas falam dessa sua ideia, desse teu protótipo de produto ou serviço, tá? Que melhoramentos elas fariam? Então, tudo isso te ajuda, né, nesse planejamento, nesse processo de transformar o que é somente uma ideia em algo ali concreto, né? Algo realmente que possa gerar um produto ou um serviço que atenda uma necessidade, que gere uma nova oportunidade, tá? Tudo bem? O que mais? Vamos lá. Eu trouxe também aqui um outro conceito, e esse conceito é o do Schumpeter. O que o Schumpeter fala, né? Empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente. Destrói como? Destrói através da introdução de novos, olha só, produtos e serviços, tá? Pela criação de novas formas de organização, e olha aqui, quando eu falo em novas formas de organização, eu estou falando também, né, em pessoas que vão atuar para modificar, né, essas organizações, e falo aqui, ó, em novos recursos e materiais, tá? Então percebam, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando o tempo inteiro em inovação, a gente está falando em criação de valor, né? Portanto, eu estou falando em atender ali uma necessidade potencial, eu estou falando em criar uma nova necessidade, eu estou falando em aproveitar uma oportunidade que hoje não está sendo aproveitada pelas empresas que já atuam no mercado. Tudo bem? Tudo bem o conceito de empreendedorismo? Vamos avançar. Bom, muitas pessoas têm considerado o empreendedorismo, tá, como sinônimo aqui, ó, sinônimo do ato de abrir empresas, tá? Pessoal, empreendedor não é sinônimo de abertura de empresas. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu posso ter um empreendedor que ele não é dono da empresa, mas que ele trabalha numa empresa. Eu posso ter um empreendedor que atua dentro de uma instituição governamental, por exemplo, tá? Então, eu não posso dizer que empreendedor é somente quem abre um negócio próprio, né? E aí existe essa confusão, tá? Eu não posso, exatamente porque eu tenho empreendedores, inclusive empresas privadas, lá atuando, melhorando processos, por exemplo, serviços, ajudando essa empresa a criar, a inovar seus produtos, tudo bem? Então, o empreendedor não é sinônimo de abertura de novas empresas, tá? Eu, obviamente, chamo aquele que abre uma nova empresa de empreendedor, e ele é um tipo de empreendedor, mas existem outros, como o empreendedor corporativo ou intraempreendedor, tá bom? O que mais? O que é então esse ato de empreender, né? O ato de empreender, ele está relacionado, olhem para cá, ele está relacionado com a identificação, tá? Ele está relacionado com a análise, né? Com a implementação de oportunidades, olha só que coisa interessante, com foco na inovação e criação de valor. Então, quando eu falo nesse ato de empreender, eu estou falando em identificar oportunidades, eu estou falando em inovação, eu estou falando, portanto, em criação de valor. E você pode criar valor abrindo um negócio próprio, mas você pode criar valor também sendo intraempreendedor, tudo bem? Fiquem calmos, né, que a gente vai detalhar isso mais na frente, tá? A gente vai ressaltar as características dos intraempreendedores. Eu queria chamar a atenção para algo que vem sendo muito falado nos últimos tempos, que é o empreendedorismo social. Tá? O que é esse empreendedorismo social? Quando eu falo em empreendedorismo social, eu estou falando de um empreendedor que monta um negócio que vai ter, olha só, vou colocar aqui, que vai ter um grande impacto social, tá?
Deixa eu abrir aqui para você conseguir entender. Então, ó, quando eu falo aqui no... Opa, voltou um pouquinho. Aqui, vamos lá. Quando eu falo no empreendedorismo, tá? Social, o que eu tô falando? Eu tô falando, na verdade, num tipo de negócio que vai ter um grande impacto social. Não esqueçam disso, tá? Tem grande impacto social. E aí você poderia me perguntar, mas professor, o que é isso, um grande impacto social? Como assim, né? Qual a diferença exata, então, do empreendedorismo social para o empreendedorismo tradicional? Olha só, vou dar um exemplo para você. Imagina que você tem uma comunidade, né? Um bairro afastado, uma comunidade de baixa renda. E que essas pessoas têm o desejo, têm um sonho, por exemplo, de fazer pequenas reformas, tá? De construir um pequeno cômodo. Só que elas muitas vezes não conseguem realizar esse sonho, por quê? Porque elas não têm dinheiro, elas não conseguem pagar à vista um profissional, um pedreiro, um ajudante, não conseguem comprar um material. Então, elas ficam ali fora daquele mercado consumidor ou demoram muitos anos para que possam realizar esse sonho. Agora imagina que você tem um empreendedor que observa esse mercado e identifica que isso pode ser uma oportunidade. E aí ele monta um negócio nesse bairro, nessa comunidade de baixa renda, para fazer pequenas reformas, para construir pequenos cômodos. E ele resolve fazer isso parcelando em várias vezes, em 24 vezes, em 36 vezes, enfim, tá? Olha só, eu tenho, nesse caso, um empreendedorismo social. Por quê? Porque uma boa parcela daquela comunidade que não conseguiria comprar aquele serviço, não conseguiria pagar por aquela pequena reforma, por aquela pequena construção à vista, mas à medida que eu tenho uma empresa que parcela isso, essa família pode, portanto, consumir, consegue pagar. Ou seja, o impacto desse empreendedor naquela sociedade é muito grande. Imaginem quantas pessoas que têm o desejo também de fazer uma reforma, de construir um pequeno cômodo, que antes não conseguia concretizar, agora que existe um negócio nesse sentido, está apto a consumir. Tudo bem? Então aí eu tenho o quê? Eu tenho um empreendedorismo social, ou seja, eu tenho um negócio que ele gera um grande impacto na sociedade. Quer ver um outro exemplo? Agência de turismo. Imagina também que muitas pessoas, né, em bairros de mais baixa renda, comunidades mais afastadas, têm o desejo de viajar, mas também não conseguem arcar com o custo, né, da passagem aérea e da própria hospedagem, tá? Que muitas vezes você não consegue parcelar em tantas vezes, né, em muitas parcelas. Então não consegue, muitas pessoas não têm nem cartão de crédito, não têm ainda conta em banco, então fica muito difícil para essas pessoas conseguirem ter acesso a esse serviço, né, que é a viagem. Imagina que você tem então um empreendedor que, pensando nisso, resolva montar uma agência de turismo, uma pequena agência de turismo numa comunidade dessa. E resolva da mesma forma oferecer pacotes parcelado em muitas vezes. Vejam, né? Você acaba inserindo uma quantidade muito grande de pessoas que também estavam fora desse mercado de consumo. Quantas famílias, né, não estão há anos longe da família e não conseguem voltar para sua terra natal para rever os parentes porque não conseguem pagar ali o custo daquela viagem. Ao passo que se você tem um empreendedor desse, você insere essas famílias, que são famílias de baixa renda, no mercado consumidor. Você muda, portanto, né, aquela realidade, porque aquelas pessoas passam a ter acesso àquele mercado. Percebem a importância do empreendedorismo social, tá? Ou seja, quando eu falo de empreendedorismo social, eu estou falando em um tipo de empreendedorismo que vai gerar um grande impacto para a sociedade. Tudo bem? Vamos avançar. Olha só, eu trouxe aqui uma pesquisa. Essa pesquisa, ela foi feita pelo GEM, que é o monitoramento do empreendedorismo global em 2016, tá? Mais na frente eu vou detalhar o que é o GEM. Mas o que esse quadro aqui mostra pra gente, né? O que essa tabela está mostrando? Olha só, percentual da população segundo o sonho, 2016. Então aqui o GEM tentou captar qual era o sonho do brasileiro.
E aí eu tenho, por exemplo, olha o primeiro item, viajar pelo Brasil. Esse é um sonho do brasileiro, tá? E aí ali eu tenho o percentual de não empreendedores e aqui o percentual de empreendedores, ou seja, de pessoas que já têm algum pequeno negócio, né? Algum negócio. Então eu tenho, ó, 48,8% das pessoas que não são empreendedores querem viajar pelo Brasil. 47,5% dos que já têm algum, que já estão envolvidos com alguma atividade empreendedora, têm vontade de viajar pelo Brasil. E aí eu venho para os demais itens, olhem aqui a tabela, né? Comprar a casa própria, o sonho do brasileiro ainda, comprar um automóvel e aí o ponto que eu quero chamar a tua atenção. Olha só o que é o quarto item dessa tabela. Ter o seu negócio próprio. Pessoal, olha só, 34,5% das pessoas que não têm nenhum negócio têm vontade de viajar pelo Brasil. E 31,7% do percentual de empreendedores, ou seja, de pessoas que já têm alguma atividade empreendedora, querem ampliar, querem abrir uma nova unidade, tá? Então isso aqui é só para ressaltar para vocês que o brasileiro ele tem esse desejo, ele tem o desejo de abrir um negócio próprio. Eu dou aula na graduação, na pós-graduação e conversando com os alunos a gente percebe esse desejo, a gente percebe esse sonho. Alguns já concretizaram, outros ainda não, né? E aí muitas vezes a questão financeira, né, acaba sendo um problema. E aí a gente conversa que na verdade eles precisam aprimorar a ideia, precisam transformar isso num planejamento, né? Precisam ir atrás de um investidor, tudo bem? Vamos avançar. E aqui, ó, o empreendedorismo mais a inovação, eu tenho prosperidade, tá? Por que isso? Por que empreendedorismo mais inovação vai me gerar prosperidade? O que é isso? Você poderia se perguntar, professor, o que é isso? Por que empreendedorismo que está ligado à inovação? Por que isso gera prosperidade? Olha só, para que haja empreendedorismo, né, e inovação, o que a gente vai precisar ter? O empreendedor, para que haja inovação, melhorias de produtos, processos, serviços, o que nós precisamos? Quem é que proporciona, quem faz tudo isso? Não são as pessoas? São. Então, olha para cá. Quem proporciona tudo isso são as pessoas. As pessoas criam produtos, né? As pessoas criam processos, não é isso? Então, as pessoas é que fazem essa inovação. Olha só, as pessoas, portanto, para criarem, inovarem, elas vão estar o quê? Trabalhando, então vão ter acesso ao trabalho, obviamente, né? Trabalho, o que mais? Emprego, não é? Pronto. Pessoas com trabalho, pessoas com emprego, elas têm o quê? Elas têm uma coisinha chamada renda, não é? Então, pessoas com trabalho, com emprego, têm renda. E com renda elas fazem o quê? Consomem. Não é isso? Consumo, tá? Ou você vai me dizer que você com renda não consome? Guarda todo o seu dinheiro? Duvido, hein? Consumo, né? O brasileiro, no geral, quando ele tem renda, ele vai consumir. E aí o consumo vai gerar o quê para as empresas? Vamos lá. O consumo vai gerar para as empresas o quê? Mais vendas. Não é isso? E mais vendas vão gerar o quê? As empresas vão precisar ampliar, né, a sua capacidade produtiva, por exemplo. Ó, ampliar a capacidade produtiva, na verdade, vão precisar melhorar processos para se tornarem cada vez mais eficientes, não é? E eu vou precisar de quem para fazer isso tudo? Pessoas, mais pessoas, olha só. Eu vou precisar, portanto, de mais pessoas. E a gente precisa lembrar, né, que se eu vou precisar de mais pessoas, eu vou ter então mais emprego, eu vou ter mais trabalho, né? E aí o ciclo continua. Mais renda, portanto, consumo. A gente precisa lembrar que tudo isso vai gerar também o quê? Impostos, né? Para o país, tá? Ou seja, eu entro aqui num ciclo de quê? Prosperidade.
Você consegue perceber por que o empreendedorismo é tão importante? Por que os países estão cada vez mais incentivando o empreendedorismo? É exatamente por isso. Por quê? Porque ele gera um ciclo virtuoso. Ele gera crescimento, ele gera prosperidade. E é por isso, então, que quando a gente fala em empreendedorismo aliado à inovação, eu vou ter um processo, né, de prosperidade. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, agora a gente vai estudar o processo empreendedor, tá? O que é isso? Qual o objetivo disso? Primeiro, compreender a evolução e a importância do empreendedorismo, assim como os fatores relevantes do processo empreendedor. Vamos ver o que é isso. Eu começo mostrando para vocês aqui alguns itens de inovação. Sempre houve inovação, tá? Sempre houve inovação. E essas aqui aconteceram no século XX. E essas inovações, elas mudaram a forma das pessoas consumirem os produtos, consumirem os serviços, tá? Veja, por exemplo, aqui, 1923, o aparelho televisor. Olha que inovação fantástica. Lembram? Olha aqui, ó. Algumas pessoas nem devem ter tido contato com um aparelho desse. Mas a gente naquela época precisava levantar para aumentar o som, diminuir, para trocar de canal. Hoje você pega o controle remoto e é tudo, parece que é muito natural. Parece que a televisão sempre foi assim, mas não foi. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Existiu uma época, olhem para essa figura, existiu uma época em que a única forma que as pessoas tinham para saber o que acontecia no mundo, ou seja, a única forma de obter informação era através de um instrumento chamado, olha isso aqui, ó, instrumento chamado rádio. Rádio era o único, era um instrumento, não existia outro. Existiam novelas passadas, né, eram transmitidas pelo rádio. Então, as famílias, elas se reuniam ao redor do rádio exatamente para poder saber o que acontecia no mundo. Não tinha outro mecanismo. E aí veio a televisão, vamos voltar. A televisão mudou completamente a forma, né, das pessoas usarem o produto. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, que quando a realidade era o rádio, precisou alguém parar e pensar, opa, peraí, por que ao invés de somente ouvir, por que eu não posso ver as pessoas? Ou seja, alguém precisou quebrar um paradigma aí, né? E pensar que era possível você ver as pessoas também, tá? E aí surgiu a televisão. Imagina o computador aqui também, como mudou a nossa vida, né? A forma como as pessoas trabalham, como as empresas trabalham. Vocês lembram que antes do computador, o que nós tínhamos? Lembram de um negócio chamado escrevi errado aqui. Ó. Lembram do negócio chamado datilografia? Lembram da datilografia? As pessoas, elas eram selecionadas para trabalhar nas empresas em função da habilidade de datilografar. Então, nas entrevistas de emprego, por exemplo, você recebia lá um papel, né, um texto, e você tinha um tempo para você datilografar aquilo. Então, as pessoas que conseguiam datilografar dentro daquele tempo com menos erros eram as pessoas que eram contratadas. Hoje isso é impensável, né? Será que alguém é selecionado em função da sua habilidade de digitar? Somente se a sua função for de digitador, mas fora isso, né, ninguém mais é selecionado dessa maneira hoje. Então, olha como as coisas mudaram. E aí eu chamo a tua atenção para uma questão aqui. Algumas empresas de datilografia da época, algumas escolas de datilografia, conseguiram identificar, ou seja, tiveram aquela visão de futuro de que as empresas de datilografia não estariam mais presentes, não dessa forma, na vida das pessoas. Enxergar o quê? Que o futuro era computador. Então, algumas empresas se adaptaram, né? Algumas empresas de datilografia, de treinamento de datilografia, se transformaram em empresas para capacitação na área de informática. Mas muitas delas fecharam as portas. Por quê? Porque não tiveram a visão, né? Aquela visão que eu falei para vocês lá no início da aula. Tudo bem? E aqui outras inovações, a bomba atômica. As inovações nem sempre são para o bem, né? A partir do momento que você tem uma grande invenção tecnológica, isso pode ser usado, a forma como se vai usar a tecnologia é dada pelo ser humano. Microcomputador, o World Wide Web, vocês sabem o que é isso? Em 89,
né? Aquele famoso formato www da internet. Como a internet mudou a nossa vida, né? A forma como as pessoas trabalham, a forma como nós interagimos. Então, a internet, ela veio realmente mudar e quebrar paradigmas. Hoje, você pode conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo através da internet. Existem softwares para isso, não é verdade? Então, você não necessariamente mais tem que pegar um telefone lá e ligar. Você hoje conversa pela internet. Então, mudou completamente a forma das pessoas também consumirem alguns produtos, tá? E aí, a gente também tem, por parte das empresas, né? Principalmente as grandes empresas, elas estão criando ali áreas, né? Pessoas que ficam monitorando as próprias redes sociais, né? Que com o advento da internet, a gente tem seguido o quê? As redes sociais. Né, pessoas que hoje podem fazer um comentário de um produto ou de um serviço que pode ter um impacto enorme para aquela empresa. Né, um comentário negativo, isso hoje pode ter um impacto muito grande. Então, as grandes empresas estão atentas a essa questão. Tudo bem? Vamos avançar. Quando eu falo, então, né, do empreendedorismo, eu preciso lembrar que por trás dessas inovações existiam pessoas com características especiais. Que características são essas, né? Que tipo de pessoa é essa? Empreendedores. E aí, eu venho com um questionamento para você pensar. Olha só, nós vimos aqui no slide passado, né, algumas inovações e, na verdade, seria impossível colocar todas elas no slide ou mesmo no livro, né? Porque são muitas inovações. Então, sempre houve inovação. Se sempre houve inovação, o que muda hoje, quando a gente compara com o passado? O que é diferente hoje, tá? Por que o ensino e foco em empreendedorismo estão se intensificando agora? O que você me diria? Pense aí. Por quê? O que tem de diferente hoje? E eu vou te dizer o que tem de diferente. Deixa eu abrir aqui, solicitar um slide. Olha só, primeiro ponto, tá? O que é diferente hoje, né? É a tal da velocidade das inovações tecnológicas. O que é isso, professora? Você está se perguntando, né? Que velocidade de inovação tecnológica é essa? Vou te dar um exemplo aqui. No passado, existia um aparelho chamado videocassete. Você já ouviu falar do videocassete? Era um aparelho para a gente assistir os filmes, né? Então, eu tinha lá um videocassete de 2 cabeças. E aí, passaram-se vários anos, até eu ter o lançamento do videocassete de 4 cabeças. Tá? Bom, quando você tem muito tempo, quando demoram, né, passam-se muitos anos até você ter uma inovação, o que acontece com o preço do produto? Vamos pegar aqui o preço do videocassete de 2 cabeças. Ele ficou caro por mais tempo, né? Porque quando há inovação, o que acontece com o preço dos produtos? Cai, né? Aquele produto que deixou de ser o top de linha cai, tá? Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos pensar em celular, né? Vamos pensar na família Samsung lá, no S8, no S7, tá? Vamos pensar aqui. Primeira questão, passaram-se muitos anos entre o lançamento do S7 e o S8? Não. Olha uma diferença da época lá do videocassete. Não, né? Dependendo do mercado, você tem muitas inovações dentro de um período muito curto, inclusive no próprio ano, tá? Então, primeiro ponto, não passaram-se muitos anos, tá? Aí, vamos pensar aqui no preço, né? Eu tô falando aqui de celular, tá? Celular, para você saber. Pronto, celular. Vamos imaginar o preço do S8 aqui? Vamos imaginar que ele custa uns 3 mil reais. Pronto. Custa 3 mil reais. Vamos imaginar aqui o preço do S7. Quanto está o S7 hoje? Vamos imaginar que ele esteja uns R$ 1.700. Olha só.
Primeira coisa, não passaram-se muitos anos entre o lançamento do S7 e S8. Segunda coisa, quando o S8 foi lançado no mercado, o que aconteceu com o preço do S7? O que aconteceu com o preço? Olha só, o preço caiu, certo? Caiu, né? E à medida que esse preço cai, o que ele possibilita? Ele possibilita que uma quantidade maior de pessoas tenham acesso a esse produto. Pessoas que não conseguiriam comprar enquanto ele estava lá no topo dos celulares. Quanto ele custava lá, né? Claro, o S7 tinha um outro preço, mas vamos imaginar que ele era equivalente ao tempo atual ao S8, quando ele era o top de linha, né? Então as pessoas não conseguiam comprar o S7 quando ele custava bem caro. À medida que eu tive o lançamento do S8, o preço do S7 caiu e aí eu possibilito então que um novo mercado seja atendido, né? De pessoas que não conseguem comprar um celular a R$3.000, mas que conseguem comprar um celular a R$1.700. E tem um detalhe. Esse celular aqui de R$1.700, ele é um celular ruim? Não, né? Não. Então, a velocidade é tão grande da inovação tecnológica que você tem um lançamento, mas o produto anterior ele ainda é muito bom e por isso ele possibilita, né, que as pessoas de menor renda consigam comprar esse produto. Perceberam a importância do empreendedorismo, então? Né? O que hoje é diferente é justamente essa velocidade das inovações. Os produtos eles são lançados num tempo muito menor, a velocidade é muito maior, tudo bem? Qual que é o outro ponto? Aqui ó, item 2, é a concorrência. Concorrência acirrada. Samsung lançou um produto, né? A Apple tem que lançar outro rapidamente e melhor, porque se ela não faz isso, ela perde mercado, tá? Então, olha só, como o empreendedorismo possibilita que hoje nós tenhamos produtos melhores, produtos mais baratos, tá? E a concorrência é extremamente acirrada, né? E aí tem o outro lado. As empresas, elas precisam cada vez mais de quê? De empreendedores, de intraempreendedores. Porque quem que desenvolve esses novos produtos? Não são as pessoas? São. Né? São os funcionários, os colaboradores, melhoram processos, melhoram produtos. Daí também a importância do empreendedor corporativo, do intraempreendedor. Tudo bem essa questão? Então não esqueça, tá? Quais são os dois elementos importantes que são diferentes hoje quando a gente compara com o passado? Velocidade das inovações tecnológicas e a concorrência cada vez mais acirrada, tá bom? Aí por que empreendedorismo, né? Bom, a gente acabou de falar, né? São os empreendedores que conseguem melhorar produtos, processos, serviços e obviamente que os países já sabem disso, né? E a gente tem países, né, que incentivam muito o empreendedorismo, por exemplo, os Estados Unidos com uma cultura empreendedora, né? Desde quando a criança é muito pequena até quando se torna adulto, um país preparado para atender esse empreendedor. E aqui outros países, Israel com programas de incubadoras de empresas, a gente vai ver nas próximas aulas o que é uma incubadora, França também incentivando o empreendedorismo, e aí a gente vê o empreendedorismo não sendo tratado somente como uma disciplina lá de graduação, de um curso superior, mas a gente vê muitos países já refletindo, né, a importância do empreendedorismo ser ensinado no próprio ensino médio, ser ensinado para crianças. E aí eu trago um dado interessante para você. Olha só essa informação aqui. Desafios, né? Abandono da zona de conforto. Aos 5 anos, nós temos 98 tarefas criativas por dia. 113 risadas por dia e 65 perguntas por dia, isso aos 5 anos. Aos 44 anos, olha o que acontece, 2 tarefas criativas por dia, 11 risadas e 6 perguntas por dia. Esse é um estudo feito pela UCLA, tá? Pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Mas, gente, eu quero que vocês olhem para esses dados. Por que a criança de 5 anos ela tem 98 tarefas criativas por dia
e o adulto de 44 só tem 2 tarefas criativas por dia, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece do momento que você é criança, né? Os anos passam e você se torna um adulto menos criativo. Você se torna um adulto que pergunta menos. Ó, a criança faz 65 perguntas por dia. E o adulto? 6. Poucas perguntas. Nós rimos menos também. Criança ri 113 vezes ao dia e nós, adultos? 11 vezes ao dia. Claro, isso tudo é influência do próprio meio, né? A criação, o desenvolvimento dessa criança, toda uma cultura, né? De você se adequar a uma estrutura já pré-definida. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que os países estão percebendo isso. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos fazer com que essa criança que é tão criativa aos 5 anos, que ela continue criativa quando chegue lá na fase adulta. Esse é um desafio que não é fácil, mas é um desafio a ser perseguido, porque só assim nós teremos uma sociedade, né, com uma grande quantidade de pessoas com potencial empreendedor, que possam lançar produtos e serviços inovadores, que mudam completamente a forma de consumo das pessoas. Tudo bem? Entenderam essa questão? Eu vou terminando por aqui. Agradeço, né, a sua presença e espero revê-lo na nossa próxima aula. Bons estudos e sucesso!